E aí, Vetters? Patrick aqui com a Vetted. Hoje estamos falando sobre isto. Sabe, quando eu falo com você... Não acredito que não tenham... Sem ofensa, Lou. Você! Então, por um lado, você pensa, tudo bem. Lou pode nos contar até aqui, mas se me contam tanto, estão meio que me contando tudo. Isso é o que é meio estranho, certo? Vocês podem me dizer, sim, há coisas na nossa maldita atmosfera que não são humanas. E o Pentágono reconheceu isso. Não sabemos o que é. Ok, mas agora, vocês não me contaram tudo? O que estão escondendo aqui? Na minha opinião, Lou nunca parou de trabalhar, e quando as pessoas se perguntam por que ele está mostrando OVNIs falsos diante de membros do Congresso em sessão, é porque lhe disseram para fazer. Ele é um agente de desinformação treinado, e ele é muito patriota, e ele é muito comprometido com seu juramento, e ele vai fazer o que lhe disserem. Certo, Vetters? Por favor, deixem o like. Isso ajuda muito os vídeos e, claro, se ainda não são inscritos, cliquem no subscrever. Muito bem, Vetters. Então, sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é sobre o Luiz Elizondo e uma entrevista recente que ele concedeu, juntamente com algumas outras coisas que eu descobri quando participei de um X-Space esta noite, ou melhor, devo dizer, esta manhã. Fiquei acordado até muito tarde para participar do X-Space e estou a adicionar parte disso a este vídeo porque é algo muito relevante. Então, vamos analisar em detalhes alguns comentários do Luiz Elizondo e alguns rumores que andam circulando a respeito dele, que serão bastante surpreendentes. Certo, Vetters? Deixem-me apresentar a vocês o patrocinador do vídeo de hoje, o UPDF. Este é um editor de PDF com IA de outro nível. Ele edita texto de PDF, imagens, links e adiciona ou remove marcas d'água. E você também pode adicionar senhas para proteção de outro nível. Minha parte favorita são os recursos com inteligência artificial. Então, olha, eu baixei este PDF da NSA sobre alienígenas para te mostrar como exemplo. Certo, porque no meu trabalho de estudar OVNIs, isso vai ajudar a levar minha pesquisa a um outro nível. É rápido e fácil carregar o PDF. Ele então vai resumir rapidamente para você. Você pode fazer perguntas e obter respostas muito prontas, o que é extremamente útil. E eu adoro absolutamente o recurso de mapa mental de IA. Isso é um divisor de águas, então poderemos finalmente saber a verdade sobre alienígenas do UPDF. Muito bem, então use o meu link que está na descrição para baixar e instalar o UPDF ainda hoje. Ele funciona tanto em Mac quanto em Windows para computadores de mesa e eles ainda têm um aplicativo móvel para iOS e Android, então não há mais desculpas, certo? Então vamos direto ao assunto. Esta primeira pergunta que a entrevistadora fez ao Luiz Elizondo é uma pergunta que eu sempre me fiz e eu fiquei realmente muito surpreso que ela tenha feito, mas é uma pergunta fenomenal. Por que o governo não vem a público e diz, pessoal, é isto que temos? Isso faz sentido se você tenta manter algo como Galileu, que você mencionou. Isso seria desfeito, sem dúvida, ao apresentar todas essas provas. Você entende por que alguém pode querer suprimir isso, mas, sabe, quando eu falo com você... Não acredito que não tenham... Sem ofensa, Lou. Você. Então, por um lado, você fica pensando, tudo bem... Lou, pode nos dizer até aqui. Mas se você me diz até aqui, você está meio que me contando tudo. Isso é meio que o estranho, certo? Você tem permissão para me dizer, sim, há coisas na nossa maldita atmosfera que não são humanas e o Pentágono reconheceu isso. Não sabemos o que é. Ok, bem, agora, você não me disse praticamente tudo. O que estamos escondendo aqui? De novo, uma ótima pergunta, não é? Tipo, vocês já nos contaram tudo. O que mais há para nos dizer, não é? Isso não é classificado, você está dizendo? Não é? E a resposta de Luiz Elizondo, ele começa a falar sobre o gato de Schrödinger e isso e aquilo. É tipo, tá bom, por favor, vá direto ao ponto aqui. É interessante quando você fala sobre as múltiplas realidades, não é? Houve uma discussão um tempo atrás usando a analogia do gato de Schrödinger. E ele, de certa forma, ele acaba por chegar ao motivo que meio que não responde a pergunta, porque ele divaga, mas esta é a parte da resposta que achei interessante. No que diz respeito ao que o governo quer que eu diga e não quer que eu diga, vou dizer-vos, já me meti em muitos problemas. Há coisas. Já tive muitas ameaças de morte. Já tive uma vez, fui avisado várias vezes que os elementos dentro do governo, não o governo inteiro, porque sabem, governos como religiões são feitos de pessoas e algumas são boas e outras nem tanto.
Então eu não responsabilizo o governo necessariamente, mas havia elementos no governo que estavam extremamente chateados comigo e com alguns dos meus colegas e tentaram nos perseguir. A princípio, eles começaram com o que chamamos de terrorismo administrativo, tentando colocar minha autorização de segurança em risco ou tentando me acusar de X, Y, Z, o que eles não conseguiram fazer. Simplesmente não era verdade e eles sabiam disso. E então eles começaram a intensificar um pouco mais a intimidação. Um dos meus colegas teve drones voando sobre a casa dele e depois forçaram a entrada na casa dele. Obviamente uma mensagem muito clara de que queriam que ele se calasse. Minha abordagem tem sido muito cautelosa. Não discuto nada classificado, nem nada que possa comprometer as capacidades em curso do nosso país. E aí reside a terceira questão real de que você está falando. Se eu simplesmente viesse a público e dissesse tudo o que sei, sim, eu estaria em muitos problemas e provavelmente acabaria sendo processado em algum lugar. E claro, isso é sempre uma possibilidade. É por isso que tenho 5 pastores alemães e estou fortemente armado, infelizmente. É só uma realidade da vida com a qual tenho que lidar. Mas, dito isso, deixei muito claro para o governo que não sou inimigo deles. Eu sou um patriota e ainda assim consultarei o governo dos Estados Unidos sempre que me for solicitado. Amo o meu país e o que eu realmente quero é fazer parte da solução, não do problema. Basicamente, ele insinua que não nos contou tudo porque foi ameaçado a vida, sabe? Ele tem pastores alemães, está bem armado, sabe? Isto, aquilo e mais alguma coisa, e isso vai protegê-lo da força do governo dos Estados Unidos. Eu suponho 5 pastores alemães e um par de pistolas de mão. Está bem. Mas, novamente, uma pergunta muito pertinente que o entrevistador fez, e, na minha opinião, ele não a respondeu. E, sabe, achei a resposta dele muito interessante, porque ele insiste muito que foi ameaçado na vida. E o amigo dele teve drones sobrevoando, basicamente dizendo para ele calar a boca e tudo mais, certo? Ele está sempre falando sobre isso, como ele está colocando tudo em jogo e como é tão difícil para ele, sabe? E faz você se perguntar por que você continua falando sobre isso, certo? Tipo, qual é o sentido disso? Bem, isso me fez pensar em algo, porque recentemente, numa entrevista, no programa do Jesse Michaels, ele estava entrevistando o Apjarb, e eles disseram algo durante a entrevista que sempre ficou comigo, e eu acho que é relevante bem agora. Acho que isso vai soar talvez um pouco maluco, mas eu acho que há um fundo de verdade nisso. Acho que há pessoas na comunidade pro-OVNI, tipo, no Twitter e tal, que quase exageram os perigos. Tipo, há perigos, tipo, eu já fui incomodado, você provavelmente já foi incomodado. Já me aconteceram coisas estranhas. Mas há pessoas que, tipo, tudo o que falam é sobre o quão perigoso é investigar estas coisas. E eu fico, tipo, estão a tentar impedir que mais pessoas se manifestem? Essa parece ser a tônica deles, o que eles mais batem. Eles estão tentando circular isso o máximo possível. É como se quisessem que isso virasse um meme, tipo, gravado na sua cabeça se você pensar em se expor publicamente. Porque aconteceram mortes aqui e mortes ali. E quer saber? Aconteceram umas coisas bem assustadoras, mas eu não sei. É como se você só disse o que você fala, sempre, às vezes me pergunto, você é algum tipo de agente ou algo assim? Reach out to outside the right. Sim. Alarmismo para cliques. Pois é, o mesmo. Já me aconteceram coisas estranhas. E estás a tentar impedir que o próximo apareça porque falas de como este espaço é assustador, tipo... Eu não sei. Isso gera engajamento. As pessoas a dizer, sabe, algo horrível pode acontecer. Sim. Ou essa coisa assustadora acontece. Eu pessoalmente, eu sei que você não e eu não. Eu não vou me aprofundar nisso, mas... Não pode. É inútil. Você não vai fazer nada só falando sobre os perigos. Vai ficar paranoico e pronto. Porque, sabe, se você ou eu fôssemos a um podcast e falássemos que investigamos OVNIs e que é tão perigoso, tipo, vejam só, fui ameaçado, ninguém realmente quer ouvir isso. Isso é só... Não, é um drama solipsista, então ninguém se importa. É tipo, você quer se aproximar da verdade, tipo, vá em frente, faça, sabe? Ou não, tipo, escolha outra rota ou algo assim. Mas não, tem muito tipo, sabe, é tudo sobre mim, sabe? E é tipo, não é. Sim. Quer dizer, Jesse Michaels tem um ótimo argumento, tipo, se você está dizendo essas coisas, está tentando impedir que outras pessoas se revelem, certo? Isso não impediria outros denunciantes de quererem se manifestar se é só disso que você está falando? Como está ruim pra você? Como você é ameaçado? E como você está nessa situação? E de novo, fique comigo neste vídeo porque há algumas coisas que vão surgir sobre Luiz Elizondo, alegadamente, que pode nos dar uma razão melhor do porquê ele faz o que faz. Mas fiquem comigo, porque isso virá depois. Então me digam o que acham nos comentários. O Jesse está fazendo um bom argumento aqui, certo? Tipo, se você está falando sobre isso, é tipo, por quê, certo? Você está apenas, de novo, tentando impedir que outras pessoas se revelem? Porque se você é um denunciante e está ouvindo isso, você pensa, bem, eu não vou me revelar. Caesar Sour
Isso soa horrível, certo? E o Luiz Elizondo está sempre a impulsionar essa narrativa. De novo, ouça a pergunta que lhe foi feita, certo? Você não nos contou tudo? E então, ele simplesmente começa uma tirada. E ele não parou por aí. Ele também disse outras coisas que abordaremos em um segundo, mas algo que eu quero partilhar com você. O cineasta Ron James, que está aqui na foto e que na verdade participa do meu próximo documentário Psionics. Eu fui filmar com ele em... no Arizona, em Sedona. Ele tem um novo filme para ser lançado, chamado Accidental Truth Next, porque ele, na verdade, lançou um filme não faz muito tempo, chamado Accidental Truth, para o qual vou colocar um link aqui embaixo para você poder conferir. É um filme fenomenal. E ele tem uma sequência saindo. E ele compartilhou um clipe exclusivo, que eu vou reproduzir na íntegra no finalzinho deste vídeo. Mas agora eu vou te mostrar apenas uma pequena parte para te dar uma outra ideia das contradições que o Luiz Elizondo apresenta, certo? E depois falamos sobre isso no final. Novas testemunhas estão a depor, com as declarações oficiais mais ousadas que ouvimos até agora. Luiz Elizondo, o jornalista Michael Schellenberger, o almirante Tim Gallaudet e Mike Gold da NASA, todos apresentaram testemunhos marcantes. No entanto, mais uma vez, nenhuma prova definitiva foi apresentada para apoiar as suas alegações. Estranhamente, algumas dessas testemunhas têm publicamente instado denunciantes a se apresentarem, mas parecem relutantes a dar esse passo elas mesmas. O Congresso deve criar um ambiente seguro para que denunciantes que buscam o certo possam se manifestar sem medo. Atualmente, estes denunciantes sofrem devido ao estigma, a um código de silêncio e a preocupações com retaliação. Estes denunciantes devem ser encorajados a se apresentar de formas que os protejam contra qualquer forma de retaliação. Eu não sou um denunciante. E quanto a ser um vazador, que me condene se alguém me chamar de vazador. Porque um vazador é alguém que pega informações confidenciais e as fornece de forma não autorizada, com o propósito de divulgação. Nunca fiz isso e nunca farei. Então ele está dizendo ei, as pessoas deveriam se manifestar, deveriam dizer coisas, isso e aquilo. Primeiro, você sabe, você fala sobre como é ruim se expor, certo? E depois, segundo, você está dizendo que nunca vai revelar nada, não é o que você faz, você não é um denunciante. Que importa? Não é? Isso não faz o menor sentido. Agora, vamos para outra parte que é a mesma resposta dele a esta pergunta, ok? Você não nos contou tudo, não é? Ele ainda continua divagando. E esta próxima parte é bem interessante também. Dê uma olhada na próxima parte da resposta dele. Se, hipoteticamente, o governo do Sérgio Saiba tivesse conseguido fazer engenharia reversa e explorar alguns desses acidentes para talvez, em algum grau, replicar algumas das observações de desempenho que estamos vendo, você não iria querer divulgar isso. Você não iria querer que seus adversários, como a Rússia, ou a China, ou a Coreia do Norte, ou o Irã, soubessem que você conseguiu fazer isso, certo? Porque isso seria considerado uma joia da coroa. E por isso eu entendo isso, e certamente eu não gostaria que isso acontecesse. Então, tendo uma conversa como esta, acho que está bem, se eu viesse a público e começasse a opinar sobre especificidades e talvez o que temos e o que não temos, isso seria um problema. Isso é um problema, porque então o que estamos a fazer é divulgar tanto as nossas forças, as nossas capacidades, quanto as nossas vulnerabilidades. E isso é um erro, isso é no bueno no mundo da segurança nacional. E é por isso que você sempre me verá agir com muito cuidado. Disseram-me especificamente para nunca falar sobre resgates de acidentes. Ainda sou obrigado a passar pelo Pentágono. Sempre que escrevo um livro ou algo do gênero, eles têm de rever cada palavra e têm autoridade para censurar coisas, e eles fizeram. O primeiro livro que leste, iminente, vais notar que há censuras, e o que eu queria era ser totalmente transparente com o público americano, então mantive as censuras. E podes ver linha por linha onde o governo o censurou e eles não querem que o vejas. E tudo bem, eu estou bem com isso. Isto é uma maratona, não um sprint, sabe? Nós queremos divulgação, mas também estamos a tentar evitar a ideia do que chamamos de divulgação catastrófica. Interessante. Agora, há uma parte neste clipe em que eu quero focar, que é onde ele diz: fui instruído especificamente para não falar sobre recuperações de acidentes. É por isso, sou sempre cauteloso. Fui avisado. Nunca falar de recuperações de acidentes. Bem, nesta mesma entrevista, ele fala sobre recuperação de destroços e já fez isso muitas outras vezes antes. Então, do que ele está falando? Recuperação de destroços? Se é que eles existem. Agora, pode-se dizer, estão nas mãos da indústria privada, como a Boeing, a Lockheed Martin, os grandes nomes da defesa militar, o complexo industrial militar. Por que eles têm isso e, nosso governo não tem?
Sim, isso é de novo um problema. Houve, na verdade, um esforço há algum tempo. Eu o submeti como registro ao Congresso, onde a Lockheed Martin disse diretamente a alguns dos meus colegas, era o chefe, o Jim Ryder e os seus grandes que disseram, olha, nós não queremos mais este material. Chegamos ao ponto em que não sabemos mais o que fazer com isso e não queremos ser responsáveis por isso. Bem, o que aconteceu nos anos 50 e no final dos anos 40 e assim por diante, foi fornecido material a alguns desses contratados de defesa para analisar. E, a propósito, aí está um grande problema que já discutiremos. E eles tinham, não esqueçamos que Eisenhower nos alertou sobre o complexo militar industrial, certo? Porque são motivados por dinheiro e lucro. Tem acionistas, certo? São um negócio, não se engane, certo? Eles são, e o negócio deles é a guerra. Então, o complexo industrial militar, por ter a experiência, recebeu acesso a material e para reportar. Mas o que acontece no governo, como em qualquer outra burocracia, é que as pessoas saem, mudam de emprego, se aposentam, e qualquer um que fez parte daquela parte do governo, daquele esforço, já se foi há muito tempo. Enquanto isso, estas empresas ainda têm o material, e então a Lockheed, na verdade, queria devolver este material ao governo dos Estados Unidos para que o guardasse. Eles disseram, olha, a esta altura é um encargo, é caro manter a operação, já fomos o mais longe que pudemos com a pesquisa e a análise. Então, aí reside, parte do problema. Olha, nós incentivamos a guerra como um negócio lucrativo, e sempre que há dinheiro envolvido, assim como no sistema de saúde, certo, haverá ganância e haverá corrupção. E isso é algo que realmente precisamos erradicar. É por isso que para mim, é inaceitável que não levemos isso mais a sério. Então, claro, ele detalha as recuperações, mesmo com a ordem de não falar sobre elas. E então ele pode dizer que não pode falar sobre recuperações de destroços, meio que implicando que são reais, certo? Porque me disseram para não falar sobre eles, porque são reais. Não se esqueça, há recuperações de destroços de tecnologia estrangeira. Essas coisas existem, mas não são alienígenas. Nós recuperamos coisas de outros países, certo? Então, novamente, muita ambiguidade, muitas pistas, muito disto, muitos hipotéticos, sabe? Se isto, se aquilo... qual é? Quem ainda está comprando essa história, né? É muito interessante e muito frustrante e um sinal de alerta atrás do outro. É como se não pudéssemos realmente confiar em nada do que Luiz Elizondo diz, na minha opinião, certo? Então a próxima parte que vamos abordar é um Access Space, sobre o qual falei antes e ao qual me juntei. E um Access Space é basicamente uma espécie de discussão de microfone aberto com oradores convidados que falam sobre todo tipo de coisas diferentes, certo? Bem, Ron James tinha se juntado a este espaço X com alguém chamado Red Panda Koala, é assim que são conhecidos, online. E ele basicamente começou a falar sobre o seu mais novo filme, não é? E apresentar alguns trechos exclusivos também, tirados do filme. Mas, sabe, eles conversam sobre todo tipo de assuntos nesses espaços X. E foi exatamente o que aconteceu neste espaço X. Então vou passar alguns trechos diferentes deste espaço X que achei bem interessante. Agora vou deixar um link abaixo para este espaço X. Eu recomendo muito ouvir tudo, na verdade, porque há muito mais que eu não abordo e que me faz pensar, uau, gente, o quê? Agora, parte disso são rumores, parte são experiências em primeira mão. Então você meio que leva algumas coisas com um grão de sal. Mas ainda é muito interessante e mesmo os rumores você meio que pensa aí, bem, isso meio que se alinha com o que está acontecendo, certo? Então vamos começar. Isso é algo. Novamente, este espaço X contou com Ron James, o cineasta. E vamos começar. Então, este primeiro clipe é sobre o Ron explicando uma apresentação, penso eu, uma audiência, entre aspas, não oficial que aconteceu em maio de 2025. Bem, no ano passado, em maio, com isso, algo chamado Fundo de Divulgação UAP ou algo parecido, onde o Louis foi meio que o mestre de cerimônias deste evento, e foi lá que ele mostrou a foto do círculo de irrigação 1, certo? Onde ele disse, acabei de receber isto esta manhã, um piloto me deu, sabe? Eu não verifiquei. Aqui está um OVNI. Bem, aparentemente, talvez não seja a verdade completa a respeito disso. Sabe, vamos ver o que aconteceu. Aquela audiência. Bem, não foi bem uma audiência. A apresentação onde ele mostrou aquela imagem. Há rumores de que... E eu não consigo... É tudo o que posso dizer, que várias pessoas me contaram que houve outras ocasiões em que ele tinha exibido aquela foto. E, portanto, para que de repente se revelasse falsa, e foi a segunda vez que ele mostrou uma imagem falsa. E, sabe, o interessante é que naquele evento específico, Eric Davis estava revelando algumas bombas. E
ter todas aquelas revelações vindas de Eric Davis, usurpadas por esta foto falsa de OVNI, tirou o brilho de toda a apresentação e custou. Concordo. Credibilidade da apresentação. Então, de novo, está subentendido aqui que, você sabe, o Louis mostrou uma imagem falsa de propósito, ou algo do tipo. E sabe, para de certa forma arruinar todo este evento, porque outras coisas seriam ditas e esta era uma maneira de fazer as pessoas desconsiderarem o evento inteiro. Tipo, o míssil Hellfire que foi exibido na audiência de UFO de setembro, certo? Meio que dominou a conversa toda. Isto é, de certa forma, um padrão que se repete aqui, não é? Você tem esses eventos, e então algo que é completamente descartável acaba dominando toda a conversa. E o Louis mostrando aquilo, aqueles círculos de irrigação, não é mesmo? Literalmente círculos de irrigação, não é verdade? E ele mostra estas fotos falsas, certo? Agora, Ron vai declarar aqui que, veja bem, ele não consegue confirmar, mas foi informado por várias fontes de sua confiança e que, sabe, Lou já tinha conhecimento dessa imagem antes. Ele não tinha, ele mentiu. Não foi algo que ele recebeu apenas naquela manhã. Sim, e novamente só posso dizer que isso me foi dito, não tenho verificação disso. Não quero estar por aí. Passando isso como informação verdadeira. Mas ouvi isso de alguns lugares diferentes. E, sabe, há muitos incidentes com todo o grupo de pessoas que surgiram no início de toda a questão da TTSA e sabe, quando eles quebraram tudo em 2017. Sim, muitos desses caras têm que se explicar, por assim dizer. Sabe, o interessante é que, sabe, ele tá falando da To The Stars Academy, TTSA, certo? Da qual Louis fazia parte com Tom DeLonge. E famosamente, na sua primeiríssima apresentação, Chris Mellon mostrou algumas fotos de OVNIs e uma delas era literalmente um balão de aniversário, certo? E foi sobre isso que todo mundo falou. Você vê um padrão aqui? Não é mesmo? Você vê um padrão? Não é? E isso nos faz pensar. Na minha opinião, o Louis nunca parou de trabalhar. E quando as pessoas se perguntam por que ele está mostrando OVNIs falsos para membros do Congresso, é porque ele foi dito para fazer isso, não? Ele é um agente de desinformação treinado. E é muito patriota, e é muito dedicado ao seu juramento, e vai fazer o que lhe mandam. Credo, né? Ele é um agente de desinformação treinado e vai fazer exatamente o que lhe mandam. E olha, eu realmente parabenizo o Ron James por ter vindo a público e dito essas coisas, sabe? Ele tem uma reputação muito boa na comunidade. Ele já lançou alguns filmes excelentes. Sabe? E ele sempre assumiu a responsabilidade quando lhe apresentaram coisas que se revelaram pura bobagem, né? Então, sabe, porque ele, famosamente no meu programa, mostrou umas fotos que ele achava que eram OVNIs e a internet descobriu em uma hora que não eram, certo? E ele aceitou. Ele veio a público e disse, sabe? E isso é, sabe, muito interessante, porque te faz pensar, o Louis alguma vez parou de trabalhar, certo? Para o governo, certo? E olha só. Eu, de fato, estando nesse meio, eu fiz esta pergunta. Será que a implicação aqui é que Louis Elizondo estaria, de alguma forma, potencialmente trabalhando para este grupo Legado UFO neste momento? Ele fingiu renunciar e seu objetivo é, de certa forma, colocar um obstáculo no caminho deste movimento para impedir que ele realmente ganhe qualquer força. Sim, não acho que ele tenha uma missão específica para atrapalhar, acho que ele tem uma missão importante de fazer o que lhe é dito quando lhe é dito para fazer. Se isso envolve, esta semana precisamos atrapalhar, na próxima semana precisamos de uma informação verdadeira, e então ele fará. E então, sabe, ele ainda está formalmente trabalhando para eles, quem sabe, mas é como a máfia, você nunca deixa de trabalhar para eles. E então, se ele recebe o telefonema que diz, temos uma foto que queremos que você mostre neste evento, então ele vai mostrar a foto, e você sabe, ele sabia que era falsa, eu não sei. Ele certamente agiu surpreso, mas... Mas a implicação é que ele está trabalhando para o programa Legado OVNI ou apenas para o governo americano em geral? Não sei, acho que é isso. Eu não acho que nenhum desses caras saiba exatamente para quem eles estão trabalhando, porque, sabe, não é tipo, vou lá na área 51 pegar minhas ordens para a semana que vem, sabe? Não funciona assim. Existem essas estranhas pequenas cadeias de comando, existem essas coisas estranhas compartimentadas e as ordens vêm de muito fundo e são filtradas através de canais confiáveis e ninguém sabe de nada, exceto faça o que lhe é dito quando lhe é dito para fazer. E sabe, o Louis não pode ir a pessoa que o mandou segurar para a foto e exigir explicações sobre a história OVNI, porque não vão contar. Então, é muito interessante. É tipo, será que ele sabia que era falso? Ou será que só lhe deram e disseram, publica isso? Mas ele também tentou proteger o próprio nome dele ao mesmo tempo, sabe? Ou ele realmente sabia que era falso?
Mas, de qualquer modo, o resultado era o que ele queria, diminuir toda aquela audiência não oficial, certo? Porque ele acabou saindo da organização Disclosure Fund logo depois disso, né? Todo mundo ficou meio puto, tipo, que diabos? Quer dizer, de novo, ele foi aclamado como um especialista em OVNIs, e então ele mostra uma foto que acabou de conseguir e a apresenta. De todas as fotos, de todas as coisas que ele poderia ter mostrado ou falado, é o que ele transmite. Certo? Isso não faz o menor sentido. Certo? É tipo, ele é mesmo tão ignorante assim? Ou será que lhe disseram para fazer isso? Agora, esta próxima parte é bastante interessante. Sabes, ainda estamos a falar do Lou, mas esta próxima parte é muito interessante porque nos leva ao próximo tipo de clipe agora, mas é sobre o Dr. Gary Nolan. E algo que o Dr. Gary Nolan disse pro Ron James, o que é absolutamente inacreditável. Bem, outra coisa que o Gary me disse, e ele não se importaria se eu dissesse isso, ele teve inúmeras promessas de que teria acesso a uma nave. E toda vez que não deu certo... Mas ele foi informado de que eles existem. Ele sabe que existem. Então, o Dr. Gary Nolan disseram-lhe que iria ver um OVNI, e toda vez simplesmente não se concretizava. Quer dizer, o quê, não é? A quantas outras pessoas eles já fizeram isso, não é? Isso parece ser um padrão, porque eu me lembro de Eric Weinstein e Sam Harris, ambos falando no Joe Rogan, sobre como eles também foram abordados por pessoas de OVNIs, e lhes disseram que coisas iriam acontecer que não aconteceram. Isso parece ser, de novo, um padrão, não é? A mesma coisa com aqueles caras, não é? Isso parece acontecer sempre, certo? Então, o Dr. Gary Nolan foi avisado que viria um OVNI. Quer dizer, quão animado você ficaria? Certo? Tipo, isso deve ser real. Isso é ótimo. Eles vão me mostrar um OVNI. Isso está acontecendo? Está acontecendo, certo? E então, não acontece. Isso não seria um sinal de alerta? Seria um sinal de alerta para mim. Eu ainda não acreditariam naquele ponto, certo? E foi meio que isso que aconteceu com Eric Weinstein e Sam Harris também. Tipo, isso é provavelmente bobagem, não é? Mas isso nos leva ao próximo clipe, que é Luiz Elizondo vendo uma nave e ele vindo a público para dizer isso. E aparentemente tentando encobrir o fato de que ele veio a público e disse, eu vi uma nave. E então, novamente, tentou encobrir tudo. Ouvi de fontes confiáveis que Luiz Elizondo tinha visto uma nave de perto numa instalação. Sim, então essa é outra coisa sobre a qual eu sei um pouco. O Patrick Embedded estava falando sobre isso outro dia, e ele estava falando sobre os materiais e a questão da nave, como se fossem a mesma história, mas na verdade não são. O lugar onde Lu supostamente viu uma nave não era o mesmo. Não está relacionado à história de como os materiais nunca chegaram a Bigelow. É uma coisa diferente. E o que me foi dito sobre isso é que, sabe, ele meio que deixou escapar, na verdade, já faz um tempo, antes de eu lançar o primeiro Accidental Truth, lá por volta do fim de 2022. Ele deixou escapar que tinha visto uma nave, mas aí sim, ele se meteu em muitos problemas e teve que se retratar. Então, ele ficou muito advogado sobre o assunto e disse, bem, eu tinha ido a um lugar onde uma nave deveria estar, uma instalação. Adoramos um bom desmentido de OVNI. Sim, então ele se retratou, mas isso foi, sabe, há alguns anos, e algumas pessoas acham que quando ele disse que viu uma instalação feita para abrigar um OVNI, ele estava falando sobre o que fizeram na Bigelow Aerospace para se preparar para receber a nave e os materiais. Mas também ouvi, e novamente isto não conjectura, mas nada substancial. Mas também ouvi que foi noutra base onde ele foi levado. E assim, a história de Lu ver uma nave, parece ser corroborada por Lu, a contar a outras pessoas e a torná-la pública antes que ele não o fizesse. Mas não é o mesmo que esta história material. Então, de novo, eu tenho outra história que fiz um vídeo sobre, vou pôr o link na descrição, sabe, basicamente Luiz Elizondo em depoimento escrito, não é mesmo? Dizendo que Pax River, em Maryland, na Baía de Chesapeake, basicamente que eles tinham construído um armazém lá, ou uma instalação, certo? Era classificado para poder mover uma nave, certo? Para Bigelow Aerospace, certo? Tudo parte do AOSAP, mas o Ron aqui está a dizer que o que o Low falou sobre ver uma nave é totalmente diferente noutra instalação onde o Low viu uma nave, certo? Novamente, fica muito confuso e muito complicado, e é muito difícil manter todas estas peças juntas. Faz-nos questionar. Por que é que as pessoas não podem simplesmente vir a público e dizer a verdade, dizer o que se passa, certo? Novamente, torna muito difícil confiar no Low, certo? E
sabe, aparece e diz que vê uma nave. Deixa eu voltar atrás aqui. Eu tenho que mudar minha história, fazer isso, fazer aquilo, certo? Tipo, de novo, ele literalmente é a personificação do gato de Schrödinger, certo? Porque essa foi a resposta que ele deu depois que lhe perguntaram, sabe? Você não nos contou tudo, certo? E de novo, ele começa com essa diatribe sobre o gato de Schrödinger. É tipo, esse é o Lou. Lou está te dizendo a verdade e, ao mesmo tempo, está te contando uma mentira. É interessante quando você fala sobre as múltiplas realidades, não é? Houve uma discussão há um tempo usando a analogia do gato de Schrödinger. É como se você não soubesse qual. Os dois existem ao mesmo tempo, não é? É tão irônico, para ser bem sincero com você. E de novo, é simplesmente tão confuso, não é? E não para por aí, porque essa outra pessoa no espaço tinha uma história fascinante sobre Luiz Elizondo envolvendo David Grush e toda a confusão nos bastidores, certo? Essa mulher chamada Ali Clark, que aparentemente foi abordada por Luiz Elizondo para falar com Eric Burleson sobre David Grush. Eu cheguei a contar pra vocês sobre quando o Lou veio me procurar e queria que eu fosse a Burleson pra fazer o Grush colaborar. Nós já falamos sobre isso? Ah, não, conte-nos, por favor. Isso é a nossa praia. Então, acho que foi antes, sim, foi antes da última, sabe, quando ele revelou a foto falsa. Não me lembro se foi naquela noite em que jantamos ou se foi um telefonema por volta daquela hora. Mas ele disse, você sabe, você obviamente tem um bom relacionamento com o Burleson. E eu não entendi qual era a questão, mas ele disse, você precisa dizer a ele para ter uma conversa com Grush, que Grush precisa deixar suas queixas pessoais de lado agora mesmo e ser um jogador de equipe. Ele me deu alguma outra analogia ou metáfora. Ele basicamente queria que eu fosse até Burleson e fizesse Burleson conseguir. Quando foi isso? Foi bem na época em que ele entregou aquela foto falsa, pode ter sido até mesmo naquele jantar, se não foi durante uma ligação telefônica antes disso. Então, isso foi tipo ano passado, lá por abril, maio. Sim, mais ou menos por aí. Ele fazia ideia do que Lou quis dizer com deixar o pessoal de lado e jogar em equipe? Ele disse que Grush estava, obviamente, zangado com o que lhe tinha acontecido. E com razão, mas que agora basicamente era sobre ele disse, estamos a tentar... ele usou uma analogia de guerra. E basicamente que Burleson precisava falar com ele e dizer-lhe que não era sobre ele agora, mas sim sobre a equipa e a missão ou algo do gênero. Isso soa muito como, sabe, a máfia. Ei, fale com David Grush, diga a ele que ele tem que colaborar. Porque o Lou não liga para o David Grush, ou manda um e-mail para ele, ou diz ele mesmo. Mas ele tem que ir até essa mulher para então dizer ao Eric Burleson, que então diria ao David Grush, certo? É tipo, esse é o modus operandi do Luiz Elizondo aqui, na minha opinião, certo? E eu tenho todos os motivos para acreditar na Ali Clark contando essa história, né? Porque ela não está dizendo o impacto ou isso, ela está tipo, foi isso que aconteceu, que a Lu me pediu para fazer isso e, sabe? É só muito estranho, né? E me pergunto, qual a resposta de Eric Burleson? Será que ele contou ao David Grush? Isso provavelmente deixou o David Grush puto, tipo, ei, cara, o quê? De novo, o que explica por que David Grush não está em Era da Revelação. Parte da razão, certo? Porque Luiz Elizondo foi o produtor executivo daquilo, certo? E ele não está lá. E Jeremy Corbell, de novo, já fiz vídeos sobre isso, então não quero ficar mostrando clipes, mas Jeremy Corbell tinha dito em Weaponized que David Grush não estava em Era da Revelação, porque ele tem um caminho diferente, ele está num caminho diferente. Certo? E ele basicamente sente que o Luiz Elizondo não está sendo honesto, e ele deveria ser honesto para vir a público e dizer o que sabe, certo? De novo, algo não está batendo. Certo? O Luiz Elizondo está mesmo no programa Legado UFO, mas está a fazer-se de agente de desinformação para o esconder? Ou ele está aqui a agir como um agente de desinformação para basicamente fazer-nos pensar que OVNIs não são reais? Porque tudo o que ele faz me leva a crer que não é real, certo? Mas nem todo mundo pensa assim. A maioria pensa, ele está fazendo parecer que é real. Mas isso não seria um bom trabalho para um agente de desinformação, não é? Seria para te fazer pensar que é real, mas no fundo não é real. Ele não te faz pensar que não é real. Certo? É que, de novo, eu não confio de jeito nenhum naquele cara.
sabe? E, quer dizer, sem ofensa, eu só não confio nele, certo? De jeito nenhum. Não dá pra confiar em nenhuma informação que ele divulga, certo? E muita gente está se sentindo assim. E, de novo, Ron afirma que ainda acha que ele está trabalhando. Agora, como prometi anteriormente no vídeo, eu tenho um trecho exclusivo do novo documentário de Ron James. Ele é narrado por Matthew Modine, certo? O documentário se intitula Verdade Acidental. Vai sair mais para o fim do ano. Em algum momento, no final da primavera, foi o que me disseram, o Ron, bem perto de quando o nosso documentário for lançado. E este é um clipe muito interessante, ele apresenta muitos jogadores diferentes na área. Olá, sou Ron James. Estou aqui no prédio do gabinete do congressista Tim Burchett, no escritório dele, e acabamos de fazer uma entrevista fantástica. Tim, o trabalho que você está fazendo é absolutamente fora de série para promover a divulgação, e eu só quero agradecer por tudo. Gratron. Gentil. Espero te ver em breve. Espero que sim. Espero ter alguma informação bombástica muito em breve. Com certeza serei o primeiro que ele liga. Sem dúvida. Avançando para novembro de 2024. Novas audiências são anunciadas para serem realizadas pela Câmara dos Representantes. Mas é amanhã de 13 de novembro, a caminho do edifício Rayburn. 15 para 6 da manhã, as pessoas já estão na fila. Parece que todos que estão aqui provavelmente terão uma boa chance de entrar. Juntando-se a mim, Steve Bassett, Danny Sheehan, Bob Salas e David McDonald da MUFON numa conferência de imprensa logo após este evento. Na verdade, é o que chamamos de briefing. Um briefing é isso. Tivemos que redigir a licença de um jeito. Não é coletiva de imprensa, é um briefing. Bem, é o que se tem. Ok. Estou aqui com Danny Sheehan agora. Moral. Teremos uma coletiva mais tarde. Bem, não é bem uma coletiva. Um informe. É incrível. Um briefing. Estamos anunciando uma pequena parceria entre a MUFON e o New Paradigm Institute. Sim. E é muito bom estar aqui. Quais são as suas expectativas para a audiência de hoje? Bem, haverá, digamos, duas fases para isso. Haverá as declarações que as testemunhas já prepararam e que já foram aprovadas e liberadas com o pessoal de segurança apropriado. E depois haverá perguntas dos painéis. E então a questão é se o nosso pessoal vai conseguir responder a essas perguntas. Esta audiência mudará todo o rumo da divulgação. Novas testemunhas estão a depor, com as declarações oficiais mais ousadas que ouvimos até agora. Luiz Elizondo, o jornalista Michael Schellenberger, o almirante Tinga Laudé e Mike Gold da NASA, todos apresentaram testemunhos marcantes. No entanto, mais uma vez, nenhuma prova definitiva foi apresentada para apoiar as suas alegações. Estranhamente, algumas dessas testemunhas têm publicamente instado denunciantes a se apresentarem, mas parecem não querer dar esse passo eles próprios. O Congresso deveria criar um ambiente protegido para que denunciantes, desesperados para fazer o certo, possam se apresentar sem medo. Atualmente, esses denunciantes sofrem por estigma, um código de silêncio e receios de retaliação. Esses denunciantes deveriam ser encorajados a se apresentar de formas que os protejam contra qualquer retaliação. Não sou um delator, e quanto a vazador, não aceito que me chamem assim, pois vazador é quem pega informações confidenciais e as divulga sem autorização para fins de divulgação. Nunca fiz isso e nunca farei. Num exemplo convincente de como investigadores de OVNIs contribuem de forma única para descobrir a verdade, Ron James e sua equipe estiveram mais envolvidos na audiência do que qualquer um imaginava. Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta, então vamos ver se a fazem. Vai ser muito legal se o fizerem. Durante o questionamento do congressista Eric Burleson a Lou Elizondo, um pequeno grupo no fundo da sala estava ativamente enviando mensagens ao congressista com perguntas para fazer em tempo real. Se estivéssemos num ambiente seguro, se estivéssemos numa CIF, você conseguiria fornecer ou ter acesso a algo, seja a visuais ou material que pudéssemos manusear ou produtos biológicos que me convencesse? Senhor, essa decisão não seria minha. Caberia aos guardiões do governo dos Eponauts. Algum ramo do governo dos Wessent ou empreiteiros de defesa possuem tecnologia?
Senhor, há uma documentação que eu acredito que foi submetida para o registro e que foi aprovada para divulgação pelo Pentágono do ZEUA, pelo Escritório de Revisão de Segurança Pré-Publicação do Departamento de Defesa, e ela afirma uma das razões pelas quais meu programa predecessor, o ABSAP, estava tentando coletar material de origem desconhecida. E ela... Foi coletado com sucesso? Não foi. O que aconteceu é que havia uma empresa aeroespacial contratada que pediu para se desfazer do material que foi coletado nos anos 50. Infelizmente isso não se concretizou. Foi nesse momento que Elizondo apresentou mais uma verdade acidental. Então, vamos nos aprofundar nisso. É a Bigelow Aeroespacial, correto? Sim, senhor. Então, o jornalista Christopher Sharp disse que houve uma transferência entre a Lockheed Martin e a Bigelow Aerospace e a CIA supostamente bloqueou isso. Não pode descrever? O que posso dizer é que foi bloqueado. Elizondo confirmou que, na verdade, foi a Lockheed Martin que possuía esses materiais exóticos que mencionamos no último filme. Esta foi, provavelmente, a revelação mais ignorada, mas importante das audiências. O New York Times noticiou que você modificou sua unidade aqui para abrigar material de outro lugar. Você já o teve? Nada tive. Já viu algum? Você consegue ver. Em Verdade Acidental, estávamos a falar sobre o material que deveria ter sido enviado para a Bigelow Aerospace e nunca foi. E só nas audiências do Congresso consegui chegar ao fundo da questão, porque durante essas audiências eu estava a enviar perguntas por mensagem ao congressista Burleson para perguntar ao Louis, e a questão sobre a Lockheed Martin e a Bigelow Aerospace surgiu, e o Louis, em Verdade Acidental, confirmou que sim, a Lockheed tinha esse material e foi retido. Eu estava no time que receberia... Certo. Bem, e eu, na verdade, sei exatamente onde foi realizado, sabe? E isto pode, de fato, surpreender muitas pessoas. Foi realizado num local que era tão inseguro que chegava a ser risível. Quer dizer, estava guardado num lugar que agora sei que eu provavelmente poderia ter pulado a cerca, arrombado a fechadura, entrado e pegado. Isso. Bem incrível. Isso devia surpreender as pessoas, porque muito disto... Grande parte disto parece estar mantido bem à vista de todos. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do clipe. Novamente vou colocar um link abaixo para o primeiro filme Accidental Truth, do Ron James, para que possam conferir. Mas digam-me o que pensam nos comentários sobre Lou Elizondo e todas estas contradições, as sinais de alerta e tudo, certo? Faz sentido? Luiz Elizondo ainda está a trabalhar para o governo simplesmente nos desinformar, não é? De qualquer forma, algo não está batendo, tem cheiro de coisa errada, mas ninguém está se dando conta. Tipo, na comunidade OVNI, sim, mas não na mídia em geral, certo? Ele ainda é chamado para o programa, tipo, ninguém o pensa assim. Então, se ele é um agente de desinformação para fazer você pensar que OVNIs são reais quando não são, ele faz um bom trabalho. Se você é do público, se você está na comunidade de OVNIs, uma pequena percentagem de nós acha que ele é um charlatão, certo? A maioria das pessoas ainda o respeita, gosta dele e pensa que ele é muito credível, apesar de ele ter mostrado inúmeras fotos falsas de OVNIs. E mais uma vez feito todo tipo de coisas estranhas nos bastidores. Porque há todo tipo de gente com histórias. Então, são todas verdadeiras ou não? A decisão é de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam da gente. Lembrem-se, todo dia é um presente, pessoal. Paz. Então, vou te contar uma história da vida real. Então, eu costumava ser na Flórida e... Uma noite, cara, eu tava lá atrás com um monte de amigo meu e eles estavam todos só fumando e bebendo. E... sabe, eu me abri com um amigo, contei de uma luta que eu passava e ele orou por mim. E nessa fase da minha vida foi estranho porque eu não estava bem. Eu acreditava em Deus, mas eu ainda estava tipo... Você tem que aparecer, sabe o que digo? Porque eu estava sofrendo muito. Mas enfim, resumindo, bem ali, enquanto oravam, começo a olhar para o céu. E enquanto estou olhando para o céu, vejo que só consigo acreditar que é um anjo em forma de constelação. Era um conjunto de estrelas que se encontravam dispostas no firmamento. Então todos começaram a se mover de forma sincronizada, criando imagens diferentes. Por exemplo, eu vi uma cruz, tipo, umas 2 ou 3 vezes. Então a cruz tomava a forma de, um querubim,
só mostrava, tipo, asas e uma cruz. E aí um amigo meu, quando eu perguntei, ei, vocês estão vendo isso? Ele olhou pro céu e disse, cara, aquilo é um OVNI. E quando ele disse OVNI, a coisa vibrou muito rápido, tão rápido que você nem conseguia ver, parecia só luz em vez de pontos. E então mostrou uma cruz mais uma vez e depois decolou, tipo, a uma alta velocidade, mais rápido que qualquer coisa, sabe? Mais rápido do que se imaginaria que um cometa pudesse voar. Agora. E isso era anos antes da toda essa história de divulgação, mas a pesquisa que eu fiz e que eu analisei a fundo, olha só, cara, pode ser, se houver alienígenas, certo? Sabe, são criação de Deus também. Ele criou todo o aparato, cara. Ele é o biohacker supremo. Então, se você não se arrependeu e entregou sua alma a Jesus Cristo, cara, não fique aqui parecendo louco quando os demônios aparecerem parecendo alienígenas. Enfim, Deus os abençoe. Amo vocês. O Elvis já deixou o edifício.